Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos, buscando mais de Deus. Boa noite, família, graça e paz. É uma honra estar na casa do Senhor, né, para poder ministrar a palavra dele, para, assim como o pastor Sodré disse, ser um condutor da palavra dele, da palavra do Senhor. Somos portadores da palavra, estamos aqui como embaixadores dele, para transmitir aquilo que ele tem para nós essa noite, amém? É uma responsabilidade muito grande. A gente quase não dorme, né? Mas nós aceitamos o desafio porque é para isso que nós somos chamados, para poder anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, proclamar o nome do Senhor, para que haja transformação em vidas, em famílias, assim como Ele nos transformou, assim como Ele nos libertou, né, das trevas e nos transportou para o Teu reino. Assim também nós estamos aqui poder declarar a palavra dele nos corações, amém? E foi bom, foi bem pontual, porque ao início de um novo ano, um novo ciclo, novas histórias, viemos de um ano maravilhoso, onde que nós tivemos lutas, sim, dificuldades, mas nós tivemos grandes vitórias, grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas, nesta casa. O ano de 2025 foi o ano do provar e ver de Deus, e nós provamos e vemos muito do Senhor nestes dias, e Ele fez coisas extraordinárias nesta casa, na vida de alguns irmãos, e assim eu particularmente pude contemplar muitas dessas maravilhas. Mas Ele não só fez em 2025, como Ele ainda continua fazendo agora em 2026. Nós ainda estamos vendo o que o Senhor está fazendo. Nossa, coisas incríveis. Irmãos que chegaram aqui nesta casa e que eu pude olhar e falar: Senhor, como Tu és maravilhoso de ter essa alma aqui. Almas, né, que conheceram Jesus, que começaram a caminhar nele, que tiveram suas vidas transformadas por Ele, e nós vemos e nos alegramos nas maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor ainda está fazendo. E nesses primeiros dias de primícias, a qual nós declaramos o Senhor com honra a Ele, né? Entregamos os primeiros dias do ano para Ele, não que Ele queira, não que Ele exigisse isso, mas de uma forma de gratidão, de amor, né? Nós nos consagramos e entregamos a Ele esses primeiros dias, e foram uns dias maravilhosos, a qual Ele usou aqui vários homens dele, homens do Senhor, para poder estar anunciando coisas grandes para a igreja. E eu particularmente contemplei aqui a glória do Senhor sendo manifesta, a presença dele aqui nesta casa, e verdadeiramente faz muito sentido a questão do nosso início de ano agora, do ano da presença, amém? O ano da presença do Senhor, nós demos início, que não seja um ano, mas que seja contínuo a nossa vida até que Ele venha, que venha a ser na presença dEle. A presença dEle é o que há de melhor para estarmos
é na presença dEle. Na presença dEle nós nos sentimos seguros, nós temos confiança, nós temos segurança, né? Na presença dEle. E assim, eu gosto de fazer uma analogia de quando nós estamos com o nosso pai terreno, a gente quando pequeno, estamos caminhando, acho que eu já até falei isso aqui uma vez aqui na igreja, estamos caminhando em algum local, às vezes tem um cachorro, e quando a gente está com o nosso pai, a nossa mãe, a gente se sente seguro nas mãos deles ali, os nossos genitores. E vou falar por mim, eu tenho um primo mais velho que eu, e quando eu era menino, que eu tinha meus 10 anos, e ele ia lá em casa, eu me sentia seguro ao caminhar na rua com ele. A filha dele está até aqui, Deus te abençoe. Assim, criança apronta, né, irmãos? E eu aprontava. E às vezes, de alguma das confusões que eu arrumava, eu ficava com medo de sair na rua. Mas quando estava com esse primo mais velho, eu me sentia seguro, eu tinha confiança nele, de andar em alguns locais. E a presença do Senhor é muito maior. A confiança e a certeza que nós temos, a convicção que nós temos no Senhor, de enfrentar os desafios, de estar aqui diante da igreja ministrando a palavra, é a presença do Senhor, é Ele presente em nós. Então, o ano da presença, que nós possamos mergulhar nisso, mergulhar na presença dEle, buscar a presença dEle. E qual é a forma, a melhor forma de fazer presente, dele se fazer presente? É Ele morar em nós, é Ele fazendo morada em nós. Quando Ele mora em nós, nós somos plenos. O Espírito, Ele preenche aquilo que faltava na nossa mente, o vazio que ecoava na nossa mente, que às vezes traz crises existenciais. Quando Jesus habita em nós, quando Ele mora em nós, nós somos completos. Nós temos uma presença plena, uma presença verdadeira, a qual nós temos confiança, a qual nós andamos com segurança, literalmente com segurança, aquele que nos protege, aquele que nos conduz. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 27. Na presença do Senhor nós nos sentimos seguros. Nós estamos seguros. Salmo 27, a partir do primeiro verso. Até o 5. Salmo de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. E de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, para que nós possamos contemplar a bondade do Senhor e buscar o teu ensinamento, a tua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança.
sobre um rochedo. Dos versos 1 ao 3, ele retrata ali a confiança, a segurança que ele tem no Senhor. E gostaria, para poder ilustrar e mostrar essa segurança, essa confiança, como ela é real, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, onde que Eliseu, tem uma passagem de Eliseu, onde que mostra ali o agir de Deus, o poder dele, para com aqueles que o amam, para com aqueles que o temem, para aqueles a qual o Senhor mora neles. 2 Reis, a partir do verso 8 ao 17, o rei da Síria, a palavra do Senhor ela vai narrar, vai trazer uma narrativa, onde que o rei da Síria, ele está armando emboscadas contra o rei de Israel. E ali ele quer capturar, ele quer aniquilar, mas toda vez que ele arma uma emboscada, Eliseu, o homem de Deus, o homem do Senhor, profeta do Senhor, ele vai lá e anuncia e comunica ao rei de Israel. E o rei de Israel, ele vai e faz uma averiguação e comprova, e ali ele recebe livramentos. Então chega um certo momento ao qual o rei da Síria, ele fica irado, porque os planos deles estão sendo frustrados. Ele quer derrotar o rei de Israel, mas ele não consegue, porque até as palavras que ele fala dentro do quarto dele, o homem de Deus, o revelação do Senhor, porque Deus estava com ele, falava ao ouvido dele, e ele comunicava ao rei de Israel. E o rei da Síria ficou injuriado com isso, e fez o quê? Quem é esse homem? Quem é esse tal de Eliseu? Quem é esse homem de Deus que está frustrando os meus planos? E descobre que ele está numa cidade, e arma e cerca essa cidade com uma tropa, com carros de guerra e cavalos, para poder capturar este homem, para pôr um fim no homem de Deus. E o salmo ali, ele vem falando a respeito de segurança, de cuidado, mesmo aqueles que vêm contra ele, ele não temerá, porque o Senhor não permitirá. E quando a gente vê nessa história de Eliseu, o servo de Eliseu, ele acorda pela manhã, e ele olha pela janela, e ele fica com medo, ele fica assustado, porque os olhos terrenos dele, ele vê o material, ele vê o físico, ele vê a luta ferrenha que está vindo, um exército, uma tropa que está vindo contra eles. Às vezes nós somos assim, o nosso foco, nossos olhos só ficam nas guerras, nos conflitos, nas dificuldades, nas lutas, nas enfermidades que está nos cercando, que está nos alcançando. Às vezes está bem próximo da gente, mas aí o homem de Deus, ele ora e fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E no mesmo instante, os olhos dele são abertos, e ele pode contemplar o livramento do Senhor. Os carros de fogo que estavam ali, os cavalos e carros de fogo do céu, que estavam ali cercando eles, protegendo. E a palavra vai dizer que Eliseu, ele orou, e aquele exército, aquela tropa que estava ali para poder combater contra eles, enviado pelo rei da Síria, eles foram afligidos por uma cegueira, e Eliseu conduziu eles, aquela tropa, a uma nova cidade, diante do rei de Israel. E o rei de Israel fala: vamos matá-los? Vamos matar todos? Aí Eliseu fala: não, vamos servir um banquete para eles, e vamos mandar eles de volta. Meu Deus do céu, Deus é majestoso, meus irmãos. Deus é poderoso, Deus é incrível. As coisas que Ele faz através de nós nos constrange, porque tinha tudo ali para poder aniquilar o exército inimigo, mas o homem de Deus inspirado,
por Deus, ele fala: não, vamos servi-los e vamos dispensá-los. Família, família, quando eu olho é um pouquinho diferente, mas tem uma certa familiaridade com o Salmo 1, ao qual o salmista fala: preparai um banquete para mim perante os meus inimigos. Mas ali, preparar um banquete para os inimigos, que livramento que o Senhor deu. Então, essa presença que nós devemos ter, essa confiança, essa convicção no Senhor, essa certeza da proteção, da salvação, da provisão, da segurança dEle. Nenhum mal nos afligirá, nada alcançará a nossa tenda, se estivermos na presença dEle. Então, que Ele possa morar em nós, que Ele possa morar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso intelecto, que nós possamos prestar o nosso culto racional a Ele. Que essa presença dEle em nós, ela seja real, não seja simplesmente em um local físico específico, numa igreja, no momento de louvor, porque muitas das vezes é assim. Nós desfrutamos da presença, o Espírito está em nós, Ele mora em nós. Perdão, Ele não mora, é uma visitação, é por um momento. Tem emoção, tem choro, mas não tem uma residência fixa, não tem uma morada fixa. Então, que nós possamos colocar isso nos nossos corações, que o Senhor venha morar em nós. E no verso 4, Salmo 27, no verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu pedi e a buscarei. A palavra buscarei, Bakesh, no hebraico, é uma busca para encontrar. Não é simplesmente de falar, eu vou buscar, eu vou procurar, não. É uma busca minuciosa, uma procura minuciosa para encontrar. Uma coisa eu pedi e eu vou buscar para encontrar. Eu vou me dedicar, eu vou me empenhar. A gente vê em Lucas 15, quando Jesus propõe a parábola da dracma perdida. O pastor ministrou no domingo aqui, ele citou essa passagem, isso queimou no meu coração, porque é isso. Quando a mulher ela perde essa moeda, essa dracma, esse denário, a palavra do Senhor ela diz que esta mulher ela acende a candeia. Ela acende a candeia. Então nesse buscar, meus irmãos, nessa busca incessante para encontrar, nós aprendemos isso. Vamos iluminar, vamos clarear, lâmpada para os meus pés, Salmo 105, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Temos que iluminar a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa busca pelo Senhor. A palavra vai clarear os nossos olhos, vai nos fazer entender, vai nos dar as estratégias necessárias para que nós possamos nos desviar dos obstáculos. É luz para os meus pés, é lâmpada para o meu caminho. Vai iluminar o meu caminho, a palavra do Senhor vai iluminar o nosso caminho, na busca da presença de Deus. Assim como essa mulher fez, clareou para buscar. Vamos buscar, vamos clarear, vamos buscar, vamos mergulhar, vamos ser intenso, para que Ele more em nós, para que Ele faça morada em nós. É necessário nós
agirmos, buscar, caminhar. Depois ela varreu, ela limpou. 1 João, capítulo 1, verso 7. Ela iluminou o ambiente, depois limpou, para que pudesse ver, para que pudesse encontrar. Então que nós possamos iluminar a nossa vida na palavra. 1 João 1,7. Tem alguém na mídia? Meu Deus. Que nós possamos iluminar, família, através da palavra do Senhor. Que através da luz, 1 João 7. Se porém andarmos na luz, olha, se andarmos na luz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E se andarmos na palavra, se andarmos na luz, temos comunhão com os nossos irmãos, cumprimos aquilo que Ele determina: amar o nosso próximo, amar a Deus, amar o nosso próximo. Nós temos comunhão. Se andarmos na palavra, o sangue de Jesus nos purifica. Segundo ponto, limpeza. É isso, irmãos, é isso. Vamos iluminar o nosso caminho, vamos ser limpos pelo sangue de Jesus. O corpo dele foi entregue na cruz, o mais alto preço foi pago por nós. O sangue dele nos purifica, aspergiu em nós, nos purificou. Se a gente, porém, todavia andarmos na luz. Então, meus irmãos, uma coisa eu pedi, a buscarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que? O que é que eu buscarei? O que é que eu vou iluminar? O que é que eu tive que me limpar para procurar? Que eu possa viver. Que eu possa viver na casa do Senhor. A palavra viver e a chave, ela faz muito mais sentido a habitar, a residir. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar, que eu possa residir na casa do Senhor. Eu falei que a presença do Senhor é o melhor local para nós estarmos. E a melhor forma de nós estarmos na presença do Senhor é Ele estar morando em nós. Então nós devemos buscar que Ele more em nós. E o salmista diz que uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa viver, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. É constância. Não é só um momento, não é só uma visitação, é uma constância, é uma habitação na casa do Senhor, no refúgio do Senhor, no abrigo do Senhor. Que eu possa habitar no abrigo do Senhor, é o que eu quero, é o que eu busco, para que eu possa ter a presença, para que Ele more em mim. Eu vou buscar com toda intensidade, todos os dias. Não que eu já tenha alcançado, que eu já tenha obtido, mas eu vou prosseguir.
Todos os dias. Constância. Constância. Prosseguir, buscar, habitar, viver na casa, na habitação, no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Que lá possa ser nossa habitação. Que as nossas características sejam coerentes. A nossa habitação é o lugar qual nós vivemos. Que nós possamos viver em Jesus. Que nós possamos buscar intensamente todos os dias. Para que não seja simplesmente um ano da presença, mas a nossa vida até que Ele venha seja na presença do Senhor. Que Ele faça morada em nós. É recíproco, irmãos. É recíproco. Quando estamos na videira, a videira está em nós. E damos frutos. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós, diz o Senhor Jesus. João 15. É assim, nós temos que estar nele. Se nós queremos que Ele more em nós, que Ele faça morada em nós, nós temos que habitar. Nós temos que habitar nele, espiritualmente falando. Para que Ele more em mim, eu tenho que habitar nele. João 15:4. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Oh Jesus, é Ele quem diz. A gente tem que estar nele, a gente tem que permanecer nele. E a forma de nós estarmos nele é isso. Eu a buscarei viver todos os dias na habitação. Vou habitar no abrigo do Senhor todos os dias. E quando estamos nele, segundo essa palavra da videira, nós damos frutos. Damos fruto. Se estamos enxertados, produzimos. Faça uma reflexão na sua vida. O que tem sido manifesto na sua vida? O que tem sido aparente? O que tem sido mostrado? O que tem sido feito? O que tem saído de você? O Espírito Santo está morando em você? Você tem habitado no Altíssimo? A presença do Senhor tem caminhado com você? Você está na videira verdadeira? Nós estamos na videira verdadeira? Aonde tem sido a nossa habitação? Quais são as nossas características? Nossa fala, a nossa língua, o nosso linguajado. Porque somos habitantes do céu. Nós não somos daqui. Aqueles que creram em Jesus e o receberam, tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus, foram enxertados, co-herdeiros do Senhor, família de Deus. Então nós não somos daqui. Esse aqui não é o nosso habitat natural. Aqueles que foram achados por Jesus, aqueles que estão inseridos na videira verdadeira, ele tem que produzir o fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, amabilidade, bondade,
mansidão, domínio próprio. Será que tem sido isso que tem fluído de nós, de você? Faça uma reflexão da sua vida. Quais têm sido as suas atitudes, a tua fala, o seu comportamento? Irmãos, a gente tem que refletir nisso. Dobrar os nossos joelhos, inclinar nossa cabeça perante o Senhor, elevar o nosso pensamento a Ele, fazer uma avaliação, fazer uma reflexão da nossa vida, daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos falado, da maneira qual nós temos agido. Irmãos, porque Jesus quer pessoas íntegras, pessoas corretas. Ele veio para o pecador, sim, mas Ele veio para nos transformar. Será que nós temos sido transformados pela palavra, pela luz? Será que nós estamos sendo limpos pelo sangue do Cordeiro todos os dias? Família, vamos buscar em Jesus manifestar o fruto do Espírito, domínio próprio, diante de uma ofensa. Qual tem sido a tua reação? Tem saído amor dos teus lábios para com o próximo? Você tem sido paciente, longânimo diante das adversidades? Fruto do Espírito. Se estamos enxertados na videira, qual fruto que tem sido manifesto nas nossas vidas? A palavra do Senhor, ela tem vários relatos de homens e mulheres que permaneceram íntegros ali ao Senhor, obedientes, pelo menos na maior parte do tempo, porque houve um que foi excelente, que é Jesus. Os outros, todos pecaram. Mas a palavra aqui, ela fala de muitos, os patriarcas, grandes homens da história, que permaneceram ali na maior parte do tempo fiéis e íntegros ao Senhor. Um que me chama a atenção é o jovem Isaac, que foi obediente ali na condução do pai ao monte do sacrifício, caminhou por 3 dias com Abraão. E em determinado momento da caminhada, quando Abraão enxergou o monte que Deus falou, aquele ali, Abraão vai e coloca o feixe de lenha nas costas dele, para que ele carregue. E ele foi obediente, e foi colocado ali em cima do altar para ser sacrificado. Meu Deus, obediência, permaneceu ali. A história de Isaac, o segundo patriarca, nem tem muita ênfase, porque já pula para os filhos, mas precisa de mais algo, uma pré-configuração ali do Cristo. Meu Deus, ele foi ali para um sacrifício, foi obediente. É isso. Mas por quê? Abraão era amigo de Deus. Abraão conversava com Deus. Olha o nível de presença. Essa é a presença que nós devemos buscar. Sermos amigos de Deus. José, meu Deus,
é um dos mais relatados e falados, mas não tem como não falar, principalmente diante de um assédio. Ele permaneceu ali fiel ao Senhor, fiel ao chefe dele ali, Potifar, permaneceu também fiel a ele, mas fiel ao Senhor, permaneceu íntegro, fiel àquilo que ele acreditava, aquilo a qual ele convivia, aquele a qual ele tinha presente. Meus irmãos, e ele, fugiu. Fuja da aparência do mal, irmãos. Fuja da aparência do mal. E mesmo assim ele, sofreu por causa dessa resistência, por causa dessa fidelidade ao Senhor. Ele sofreu. Ele estava numa situação boa de governo do ambiente, da casa, do chefe da guarda. Aí foi assediado, manteve-se fiel, fugiu. Aí armaram uma cilada contra ele, levantaram falso testemunha contra ele. Foi jogado na prisão ali, justamente. Ficou lá tempo preso, no cárcere, sofrendo. Até que se tornou também ali, um gestor daquele local. Isso é presença de Deus. Isso é presença de Deus na vida dele. Para algo a qual o Senhor, de repente, tinha preparado algo muito maior. E foi assim. De um governante da casa do chefe da guarda a governador do Egito. Olha. Então às vezes nós somos injustiçados, nós somos caluniados, nós somos assediados. Mas qual é o fruto que tem sido manifesto na nossa vida? Qual tem sido a nossa ação, a nossa reação diante das ofensas? Será que nós temos retribuído à mesma altura? Será que nós temos cedido às tentações? O que tem sido manifesto? Ou nós temos nos mantido fiéis ao Senhor, fiel à palavra, fiel àquilo que Ele determinou para que nós sejamos? Como tem sido a nossa vida? Quero falar aqui também de Moisés. Não foi presunçoso. Deus falou: vou aniquilar esse povo, o seu povo, e de ti vou fazer uma nova nação. Ele não aceitou. Ele não foi presunçoso diante de tal oferta. Família, às vezes a gente tem uma oferta de um troco a mais no caixa do supermercado. E opa, me dei de bem. Nada disso. Nada disso. Às vezes temos uma oferta de um suborno na empresa para subirmos de cargo. Temos que nos corromper, temos que fazer algo de ilícito. Qual a nossa postura? Qual a nossa reação? Qual a nossa atitude diante disso? É coerente com a palavra? Na escola? Na hora da prova? Vou dar só uma espilhadinha ali. Crianças. Não façam isso. Temos uma possibilidade, de olhar ali o colega do lado para responder uma questão. Isso é errado. Não é legal. Vamos nos manter íntegro ao Senhor. Que venha exalar de nós o fruto do Espírito. Tem vários outros
exemplos, tem vários outros homens e mulheres de Deus na palavra, homens com virtudes, né? Homens e mulheres com virtudes, que permaneceram ali fiéis e íntegros ao Senhor, diante de tentações, diante de propostas, continuaram fiel àquilo que eles criam, aquele a qual caminhava com eles. Isso porque o Espírito habita em nós. Aí nós temos umas atitudes diferentes, amém? O Espírito habita em você, igreja. Você tem morado na casa do Senhor. Você tem habitado no esconderijo do Senhor. Você está inserido na videira verdadeira. Você está florescendo, você está dando frutos do Senhor destes dias. Ele mora em você. Ele mora em mim. Ou será que nós estamos recebendo só uma visitação de vez em quando? Às vezes quando estamos no nosso quarto, às vezes quando nós estamos no monte, que tem gente que tem que estar no monte para poder estar com o Espírito, pá. Se não for aquele louvor, eu não consigo entrar em Espírito. Se não for aquela palavra, são só momentos. Ou é constante? Igreja do Senhor, que a morada de Deus em nós seja verdadeira, que não seja simplesmente uma experiência, uma visitação, um encontro, grandes encontros. Se a gente não habita no Senhor, Ele não mora em nós. Então é isso que eu quero propor nesta noite para a igreja, para a gente buscar viver na casa do Senhor, procurar habitar no esconderijo do Senhor, no refúgio do Senhor, que todos os dias, que isso seja uma busca constante. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no abrigo do Senhor, que lá eu tenho segurança, que lá eu tenho paz, que lá eu tenho um abrigo, eu tenho proteção, lá nós temos plenitude. Em Deus nós somos completos. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Sem Ele nós não temos nada, nós não somos nada sem Jesus. Estava ali louvando e adorando ao Senhor. Aí eu falei, Jesus, quero você, Senhor, na minha vida todos os dias, mais do que tudo. E essa é uma oração, assim, uma coisa forte, que mais do que tudo, eu quero Jesus mais do que tudo, mais do que minha esposa, meu filho, minha filha está lá no Kids servindo, minha outra filha, Lívia, pastor Filemon, a família. Tem que ser assim. O Espírito Santo ministrou no meu coração, tem que ser assim. É Ele mais do que tudo, porque através de Jesus que eu tenho vida. É Ele que infla os meus pulmões com sopro de vida toda manhã. A misericórdia se renova todas as manhãs na minha vida. É Ele, é dele, na sua vida também, irmão. Antes de eu ter minha esposa, tem que ter Ele, porque sem Ele eu não tenho vida, eu não existo. É Ele, Jesus, morando em mim, morando em você. Para que o Senhor more em nós temos que habitar nele, meus irmãos, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Por causa dele que eu tenho esposa, por causa dele que eu tenho um filho, por causa dele que eu tenho uma filha, por causa dele que eu tenho uma casa, por causa dele eu tenho um lar. É por causa dele que vocês são o que são, que vocês estão vivos, que você tem família, que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você tem um filho, que você tem um cônjuge. É por causa dele. Não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito seu, é dele, vem dele. Então que nós possamos rasgar o nosso coração em gratidão a ele, todos os dias, numa busca, não uma busca insana, mas uma busca racional, à luz da palavra, uma busca à luz da palavra, sendo limpo todo dia. Você se converteu há quanto tempo? Converti hoje de uma situação, estou me convertendo de novo de outra situação. Todo dia, toda hora a gente tem que estar se convertendo ao Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu fico assim, eufórico, maravilhado com as coisas que Deus tem feito, porque aqui tem homens e mulheres de Deus nessa casa, amém? Jesus, Tu és majestoso, Senhor, Tu és incrível. Pai, poder contemplar a bondade do Senhor no templo dele, na casa dele, todos os dias, ter segurança. Salmo 91, verso 9. Já estou concluindo, os irmãos já estão aqui. Está cedo ainda. Salmo 91, verso 9, vai falar assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Meus irmãos, se a gente fizer do Senhor o nosso refúgio, se a gente habitar nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Verso 1 e 2, pode dizer ao Senhor, ele pode declarar, aquele que abriga no Senhor, pode declarar: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então que de hoje em diante, igreja, nós possamos ser morada de Jesus, morada do Espírito Santo, que nós possamos habitar na casa dele todos os dias da nossa vida, até que ele venha, amém? As dificuldades podem vir, sim. As lutas vêm, sim. Filipenses 1:21 faz muito sentido para nós, porque o nosso viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. E nós, carnais, corpo físico, teme o quê? Teme a morte. Mas o morrer é o quê, irmãos? O morrer é o quê, irmãos? É aquilo que nós almejamos, é aquilo que procuramos, independente de enfermidade, independente de luta, independente do que for. Se nós estivermos em Cristo, nós vivemos em Cristo, aquilo que a gente vai mais ansiar é estarmos com Ele na eternidade, porque nós não somos daqui, nós não somos deste lugar, nós somos moradores do céu, e um dia estaremos com Ele. Mas para que estejamos com Ele um dia, nós devemos habitar na casa dele todos os dias da nossa vida. Jesus, Jesus. Pastor Sodré, ele ministrou aqui essa semana nas primícias, e ele falou uma coisa, eu olhei assim e falei: meu Deus, fiquei maravilhado, pastor, com aquilo que Deus fez. Porque aqui eu citei Isaac, José, Moisés, e falei que aqui tem homens e mulheres de Deus, amém? E tem, porque tem pessoas
pessoas aqui que já receberam propostas indecentes. Quem estava aqui segunda-feira ouviu o pastor falando, e eles falaram: não se venderam, não se corromperam, permaneceram fiéis e íntegros ao Senhor, adorando e louvando com aquele dom que o Senhor deu para eles. Senhor, igreja, eu estava aqui esses dias, o ano passado. Habita no esconderijo do Altíssimo. Para que Ele more em você, habita no esconderijo do Altíssimo, para que o fruto seja manifesto, esteja na videira verdadeira. Aí teve um irmão, ele falou bem assim: me ligaram hoje, era um golpe. Aí falou assim: ei, primo, quanto tempo, que não sei o que, eu estou indo para sua casa. Eu não me recordo com exatidão qual foi o conteúdo da conversa, mas foi mais ou menos assim: ei, quanto tempo que eu não te vejo, estou indo para sua casa, tal, não sei o que. Mas rapaz, eu estava chegando aí, o carro quebrou. Tem como você enviar um Pix para mim? Era um golpe, um golpista se passando por um primo, doido que o irmão falasse o nome, falasse alguma coisa, poder ele entrar. O irmão, ele entendeu e assim: igreja, talvez fosse eu, já ia desligar o telefone, eu já ia falar: rapaz, está pensando o quê? Pá, vocês não fariam isso. Mas esse homem, ele falou bem assim, ele rendeu conversa, ele rendeu assunto. Família, poxa, que pena, cara. Mas e aí, onde que você está? Eu vou mandar aí um reboque, eu vou aí te socorrer. Não precisa não, que você manda o Pix, tal, que não sei o que. Aí, eu não me recordo como que desenrolou o assunto, mas este homem de Deus, ele evangelizou aquele golpista, começou a falar no coração dele, porque dele saía amor da voz dele através do telefone. Chegou naquele coração duro, um coração maldoso, malicioso. Igreja, isso é habitar em Jesus, isso é habitar no esconderijo do Altíssimo, isso é fluir, isso é gerar, sair fruto. Que isso possa queimar dos nossos corações, que nós possamos manifestar o fruto do Espírito aos irmãos, sermos condutores da palavra do Senhor, alcançar corações em amor. Amém? Vamos louvar, adorar o Senhor, e faça uma reflexão nisso que eu te falei até agora.